Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para meditar junto comigo no livro de Jó, capítulo 36. Eu vou usar junto com você essa tradução da Bíblia, que é a Nova Bíblia Viva, uma tradução que tem um vocabulário mais acessível, eu tenho certeza que vai te abençoar. Então fica aqui comigo, pega a sua Bíblia, pega também um caderno para deixar registrado tudo aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Sejam todas muito bem-vindas, que bom que você está aqui, glória a Deus. Abra por favor então sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 36. Vamos meditar juntas nesse capítulo tão precioso que Deus vai falar ao nosso coração, vai te dar uma direção pontual para esse dia. Vivi tá perguntando se tem o link da Bíblia. Me chama depois no privado e escreve Bíblia. Acho que se você escrever Bíblia aqui nos comentários também vai chegar o link da Nova Bíblia Viva, tá? Que é uma tradução que você vai perceber que é bem mais acessível a forma de compreender a Escritura. E isso nos ajuda muito a fluir mais, né, na nossa meditação, não ficarmos travados, não parar no meio do caminho. Então, se você tem o desejo de meditar na Bíblia completa, eu recomendo muito que você tenha essa tradução NBV. E antes da gente iniciar, sempre que você for meditar nas Escrituras, entenda que você está lendo um livro que você vai meditar na presença do autor. Porque o autor, né, da Palavra de Deus, ele está vivo, ele é um Deus vivo. Então, que você ore ao Espírito Santo de Deus para ele ministrar o seu coração, para ele te revelar toda a verdade. Não vá na sua própria força, no seu próprio entendimento, né? Peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar a compreender aquilo que ele tem para você naquele dia, a porção que ele tem para você naquele dia. Um mesmo texto bíblico, eu posso meditar e você meditar, e nós vamos extrair ensinamentos diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai ministrar aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é diferente de qualquer outro livro que você for ler. Então, nunca comece a meditar na palavra sem orar antes, sem pedir ao Espírito Santo de Deus que ministre ao seu coração e te ajude a compreender aquilo que você vai meditar. Perfeito? E também a Bíblia diz que nós temos que meditar dia e noite na palavra e não ler. Porque quando eu leio, eu só estou decodificando as palavras. E muitas vezes quando a gente está lendo um livro, não sei se você já teve essa experiência. Estou aqui com um livro do clube de leitura que a gente teve ontem, por sinal foi precioso. Se você ainda não está no clube de leitura, você tem que fazer parte. Digita aqui clube e aí no próximo encontro você vai estar conosco. E como eu estava dizendo, às vezes a gente está lendo, né, um livro, e aí eu leio um parágrafo, 2, 3, aí minha mente foge, e aí daqui a pouco eu percebo que eu não estou entendendo nada. Então eu tenho que voltar e ler de novo. Então ler é só decodificar. Nós precisamos meditar, palavra por palavra, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a encontrar os tesouros ocultos, porque a palavra de Deus, ela tem várias camadas. Então, que você busque, né, meditar nas Escrituras, não apenas ler. Hoje eu li um capítulo, hoje eu li 10 capítulos. Não é sobre performance, mas é sobre ser alimentada pela palavra, é sobre ser ministrada pela palavra. Então, não queira ler quantidade, mas queira saborear as Escrituras, entendendo que você está diante de um banquete e não de um lanche rápido. E você deve sair dali melhor do que você chegou. Então, ore sempre ao Senhor, consagrando aquele momento ao Senhor e pedindo para que Ele te ajude, amém? Então vamos orar agora e pedir a Ele a direção para essa manhã. Paizinho, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque as Tuas misericórdias, Senhor, se renovaram sobre nós. Nós recebemos um novo dia, ó Pai, para nós nos alegrarmos em Ti, para nós Te agradecermos, para nós Te louvarmos, Te honrarmos, ó Pai, e Te buscarmos de todo o nosso coração. E aqui estamos nós, ó Pai, com fome e sede de Ti. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Nós já estamos aqui sentadas à mesa. Te agradecemos, Senhor, por reservar esse lugar precioso para nós. E nós queremos agora, Pai, ter esse tempo de qualidade contigo. Nós queremos desenvolver uma amizade com Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer toda falta de foco, toda distração, que nesse momento, ó Pai, nós venhamos nos entregar a Ti, que nós venhamos desfrutar desse tempo de qualidade contigo, em nome de Jesus. Pai, abre os nossos olhos, purifica o nosso coração, para que nós venhamos receber a Tua palavra com sabedoria, e que essa palavra, Senhor, se enraize no solo bom
do nosso coração e gere muitos frutos, a 100, a 60, a 30 por um. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro a Ti esse encontro, consagro a Ti a minha vida, ó Pai. Eu peço que o Senhor me unja, Senhor, com uma unção de sabedoria, de excelência, para que eu possa servir as Tuas filhas, Senhor, e honrando o Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá? Agora sim a gente pode começar a meditar na palavra. Então nós vamos meditar hoje no capítulo 36 de Jó. Se você não está aqui desde o início, né, a gente está meditando no livro de Jó já tem alguns dias. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, era o homem mais rico do Oriente naquela época, só existia o Oriente, então ele era o homem mais rico do mundo. E de repente, Deus teve uma conversa com Satanás e ele disse, viu, meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. E Satanás deu a entender, ele é assim bem sucedido, ele te adora, ele te serve, por quê? Porque ele tem tudo que ele quer. O Senhor o abençoa grandiosamente, experimenta tirar, né, os bens dele, os filhos dele, para você ver se ele não vai te amaldiçoar. E aí Deus permite, né, que Jó perca todos os seus bens de uma vez só, perca os seus 10 filhos de uma vez só. E aí, mesmo assim, Jó fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E não se virou contra Deus. E aí Satanás volta, tudo bem, mas toca na vida dele para ver se ele não volta as costas para você. Então Deus permite que seja tocado na saúde de Jó, só que fala, só não tire a vida dele. E aí Jó também é acometido com chagas do alto da cabeça até a planta dos pés, ao ponto dele pegar um caco de vidro e coçar, né, as suas feridas. Então ele fica numa situação completamente agonizante. Você imagina a dor de perder 10 filhos de uma vez. A mulher estava lidando com um luto gigantesco e também começou a rejeitá-lo, porque a Bíblia fala que ela tinha nojo do hálito de Jó. Os amigos de Jó se voltaram contra ele. Jó era um homem respeitado. Quando ele passava, os anciãos levantavam para ele passar. As pessoas idosas, né, as pessoas mais sábias, levantavam diante dele. E ele foi perdendo tudo isso. O respeito, a consideração, né, o posicionamento, tudo. As pessoas começaram a zombar dele. E Deus ficou em silêncio durante esse processo, o que aumentava ainda mais a agonia dele. E por que às vezes, né, coisas assim tão difíceis acontecem conosco? Existe um porquê, existe um propósito em cada sofrimento. E o que nós tendemos a fazer? Nós tendemos a querer fugir da dor. Quem aí gosta de sentir dor? Eu acredito que ninguém gosta de sentir dor, mas a dor é um instrumento valioso nas mãos de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter e para nos transformar naquilo que Ele sonhou para nós. Nós precisamos amadurecer e a dor, ele é esse instrumento de Deus para nos levar mais perto dele, para nos deixar mais quebrantadas, mais direcionadas para aquilo que ele quer ministrar na nossa vida. Tem um livro que eu gosto muito, que eu ganhei de uma amiga, que é esse daqui, ó, Esmagado, do autor T.J. Jakes, que ele é um bispo americano. E nesse livro Esmagado, ele vai falar sobre os processos, né, de esmagamento, de dor, e que através desses processos de esmagamento vem uma nova unção, né, um novo nível de maturidade espiritual, um novo nível de sabedoria. Então, pense, por exemplo, na azeitona. O que é mais caro? O que tem mais valor? A azeitona ou o azeite? Respondam aí pra mim, por favor. O que tem mais valor? A azeitona in natura ou o azeite? Deixa eu beber um pouquinho de água enquanto vocês respondem. O que tem mais valor? A azeitona ou o azeite? Ah lá, a Vivi já respondeu o azeite, a Gil o azeite, a Helene o azeite. Mas o que acontece com a azeitona para ela se transformar num azeite? Ela é esmagada. Precisa esmagar muitas azeitonas para que venha o azeite. E o mesmo acontece, por exemplo, com a uva. O que tem mais valor? A uva in natura ou uma garrafa de vinho, que pode ser inclusive de uma safra muito especial? O que vai ter mais valor? A uva ou o vinho? Isso, a Esterlândia está falando ali, passa por um processo, é prensada, é isso. Muito bom, muito bom.
a Joana falou que a uva tem mais valor que o vinho. Na verdade, o vinho tem mais valor, como a Viviane colocou ali. O vinho, se você for comprar hoje um vinho, até mesmo esses de supermercado, ele vai estar um pouquinho mais com valor agregado do que a uva. E por quê que o vinho ele tem mais valor? Porque a uva também foi esmagada. Vocês já viram como é para fazer o vinho? As pessoas pisam, né? Ali no barril. E aí depois passa por um processo de fermentação. Tem alguns que ficam por anos nesse processo. E quanto mais tempo fica ali, né, purificando, mais valioso se torna aquele vinho, né? Então tem aqueles vinhos de safras de 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. E tem um valor incalculável. E assim são os processos na nossa própria vida. Toda vez que você passa por um processo, você sai refinada pelo Senhor, você sai mais madura, você sai mais fortalecida, vem uma unção nova sobre você, o seu coração fica quebrantado, você recebe novas lentes espirituais, você começa a olhar a sua vida dando mais valor, mais significado, com mais gratidão. E principalmente o processo, ele nos leva para mais perto de Deus. Eu gosto de pensar que toda oração, ela tem resposta. Só que na maioria das vezes a gente está pedindo uma coisa, só que Deus ele está respondendo, mas não da forma como nós gostaríamos. Então, Eliú, né, que é um jovem que vai se levantar aqui para trazer uma direção de sabedoria para a vida de Jó, ele vai dizer exatamente isso. Deus está falando com você, Deus não está em silêncio. Só que Deus está falando com você através do processo. Ele não está falando com uma voz audível ou uma impressão no seu pensamento. Deus ele fala o tempo todo conosco. A questão é que às vezes nós não estamos sensíveis para percebê-lo da forma como ele está ministrando ao nosso coração. E às vezes você está buscando uma resposta X para a sua vida, só que antes dessa resposta X chegar, Deus, ele é o autor da sua vida, o consumador da sua fé, e ele sabe o que você precisa. Então, às vezes você está pedindo uma coisa X, só que ele sabe que antes de você receber essa coisa X, existe algo antes que você precisa receber, senão isso que você está pedindo vai trazer, inclusive, dano para você. Então, existe um processo para que você entenda o que é que você deve realmente pedir, ou que você perceba, não era hora de pedir isso primeiro, eu tenho que pedir tal coisa. Então, um exemplo, às vezes a gente quer a restauração do nosso casamento, mas talvez o que Deus precisa nos entregar agora não é o casamento restaurado, mas emoções mais alinhadas, emoções mais saudáveis. Antes de Deus restaurar o meu casamento, Ele quer que eu tenha um relacionamento dele com a minha identidade real de filha. Que eu não veja mais Deus como só um fogo consumidor, como o Senhor, como mestre, né? Mas que eu veja Ele como um pai. Quando os discípulos pedem, né, para Jesus ensiná-los a orar, como que é a oração que Jesus ensina para eles? Começa com Pai Nosso. Então tudo começa nesse lugar de filha. Nós precisamos primeiramente ter a nossa identidade real restaurada, que é de filha. Porque se eu não souber ser uma filha, se eu não for conhecida no céu pelo meu relacionamento com Deus, provavelmente os meus outros relacionamentos eles vão ser disfuncionais. Se eu não for uma filha de Deus, primeiramente, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa esposa, eu não vou ser uma boa funcionária, eu não vou ser uma boa empresária, uma boa chefe, eu não vou ser uma boa nora, eu não vou ser uma boa cunhada. Por quê? Porque é no nosso lugar de intimidade com Deus que Ele derrama sobre nós sabedoria, entendimento, estratégias, para que nós sejamos bem-sucedidos em todos os outros pilares da nossa vida. Mateus 6,33 vai deixar isso escancarado para nós. Buscai primeiro o reino. Busque primeiro uma vida de intimidade com o seu Pai, e as demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós estamos pedindo para Deus as demais coisas sem termos a nossa intimidade com Ele, a nossa comunhão diária estabelecida. Então, às vezes o sofrimento ele está se prolongando na sua vida porque você está buscando primeiro as demais coisas. E Deus está falando, filha, não filha,
Não adianta você buscar essas demais coisas, porque você precisa estar alinhada com o meu coração, senão lá na frente você vai tropeçar de novo, você vai se machucar de novo, você vai se ferir de novo. Você precisa ter em mim o seu lugar de segurança, de refúgio. Então o que acontece com Jó? Deus permite que toda a segurança dele, toda a confiança em tudo onde ele se apoiava fosse tirado, todos os alicerces de Jó fosse tirado, para que ele compreendesse que não era na própria força dele, não era naquilo que o braço dele poderia conquistar, não eram nas pessoas que estavam, o refúgio, a fortaleza dele, mas estava no Senhor. Quando nós chegarmos no capítulo 42, nós vamos ver Jó discursando e dizendo: antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, em nome de Jesus, que você também possa buscar que a sua maior motivação a orar seja se relacionar com o Senhor. E muitas vezes nós temos 3 caminhos, para buscar o Senhor. Nós buscamos ao Senhor para pedir que Ele atenda às nossas necessidades, fazer pedidos ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor para pedir que o Senhor atenda às necessidades da minha família, de pessoas que eu amo, eu me posiciono para interceder pelos meus filhos, pelo meu casamento, pelo meu trabalho. E a terceira forma, que é a mais importante e a maioria de nós nem sequer lembra, que deveria ser a nossa maior motivação para entrar na presença de Deus, que é desenvolvermos um relacionamento com Ele. Então, como você se sente se alguém chega para você e só vem falar com você quando precisa de alguma coisa? E aí já sai, não desenvolve um relacionamento. Todo dia eu entro lá: pai, eu preciso de tal coisa, pai, eu preciso de tal coisa, e sai. Não tem uma conversa, não tem um relacionamento. Eu entro só para falar e não entro para ouvir. Porque a oração, quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu medito na palavra, Deus fala comigo. O quanto tempo você tem dedicado para ter um tempo de mesa? Você ora e aí você vai buscar na palavra um relacionamento com Ele, ou você só de joelhos ali na presença dEle, coloca um louvor instrumental de fundo e só fica ali em silêncio sendo ministrado, fala: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Pai, fala comigo, e desfruta de estar na presença dEle. E isso geralmente não acontece porque a gente quer fazer orações rápidas, a gente quer entrar 5 minutos na presença do Senhor e já se levantar, a gente quer fazer da oração um lanchinho rápido e não um banquete. A oração não é um lanche rápido, ela é um banquete. E você precisa colocar esse relacionamento em primeiro lugar na sua vida, se você quer ter uma vida abundante, uma vida plena, com uma vida constante na presença do Senhor. Isso quer dizer que você vai só ter bênçãos atrás de bênçãos e não vai ter desafios? Não, você vai ter desafios. Mas quando os desafios chegarem, você vai estar bem enraizada. E o consolo de Deus vai vir sobre você de tal maneira que você vai sentir que é sobrenatural, que você está lidando com aquela situação, não na sua própria força, mas que Deus está caminhando com você de perto, está cuidando de você nos detalhes. Então, eu não sei o que é que você está precisando nessa manhã diante do Senhor, mas eu sinto fortemente de te dizer que Deus, Ele quer primeiro te entregar nas suas mãos o que tem de mais valioso nessa terra, que é um relacionamento com Ele. E às vezes você está querendo só as demais coisas. Mas um pai, uma mãe, o que um pai e uma mãe ama? Se relacionar com os filhos. Eu estava esses dias num salão e a cabeleireira falou: olha, eu atendo muitas senhorinhas aqui. E todas elas sempre comentam que o que elas mais querem não é presente, mas o que elas mais querem é estar com os filhos, é estar com os netos. E um pai, o que ele mais quer é estar com os filhos. E Deus, Ele não tem filhas favoritas, mas Ele tem filhas que preferem estar com Ele. Deus, Ele não tem filhas favoritas, mas Ele tem filhas que preferem estar com Ele. E é nesse lugar de intimidade com o Senhor que você vai receber tudo que você precisa, que a sua alma vai ser nutrida, os seus sentimentos vão ser alinhados, a sua visão vai ser aberta, você vai receber estratégias de coisas grandes e ocultas que você não conseguia enxergar antes. Então tudo o que você precisa está no seu relacionamento com o Senhor. Quem ficou claro isso, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe.
Então vamos entrar no texto? Então Eliú, esse jovem, né, ele vai se levantar ali, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para aconselhar Jó. E ele vai dizer assim: tenha um pouco mais de paciência e eu lhe mostrarei outras razões que provam que Deus está certo. Mostrarei fatos que você ignora e demonstrarei que meu Criador é justo. O que vou lhe falar é a pura verdade, pois tenho perfeito conhecimento desse assunto. Mesmo sendo Deus poderoso, Ele não despreza ninguém. É o que eu estou falando aqui para vocês. Deus não tem filhas favoritas. Deus tem filhos e filhas que preferem estar com Ele. Você tem preferido estar com Ele? Ou você tem preferido estar no TikTok, no Instagram, no Netflix, no YouTube? Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não adianta a gente se enganar, né? A gente pode até se enganar falando, não, Deus está em primeiro lugar na minha vida, mas quais são os frutos? Né? Se eu olhar a sua rotina, a sua agenda, o que você faz assim que você acorda, e o que você faz durante o dia, o que você faz antes de dormir, vão ter evidências de que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Então não adianta eu só discursar que Deus é tudo para mim. Eu preciso ter evidências na minha rotina de que Deus está em primeiro lugar no meu coração. Então o que vou lhe falar é a pura verdade, pois tenho perfeito conhecimento desse assunto. Mesmo sendo Deus poderoso, Ele não despreza ninguém. Ele compreende perfeitamente a natureza humana. E isso é maravilhoso, porque Deus, Ele conhece a nossa estrutura, conhece as nossas limitações, sabe até onde a gente consegue ir. E Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então não adianta entrar diante de Deus maquiada, né, disfarçando alguma coisa. Deus, Ele consegue lidar com as suas piores palavras, com a sua indignação. Muitas vezes a gente quer entrar diante de Deus, né, e falar bonito, mas não abrir o coração, não ter um relacionamento. E um relacionamento de intimidade, a gente tem conversas difíceis também. Então é lícito, é correto você entrar na presença do Senhor e falar assim: Pai, eu não estou entendendo nada, eu estou sofrendo muito, me ajuda. Por que o Senhor fez isso, sabe? Conversa com Ele, porque Ele vai ministrar o seu coração. Versículo 6 vai dizer: Ele castiga duramente os perversos, mas trata com justiça os pobres. E ele observa a vida dos justos e deixa que governem como reis, e os recompensa para sempre. A Joana tá falando que é a primeira vez que ela assiste a live e as palavras estão tocando a alma dela. Glória a Deus, minha irmã. Deus está aqui. Continue fluindo. Deus tem muito mais para liberar sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Que seja a primeira live de muitas. Em nome de Jesus. Versículo 8. Se alguns são presos com correntes ou são amarrados com cordas da aflição, Deus usa essa aflição para mostrar a eles onde foi que pecaram, sendo orgulhosos. Olha só o que Eliú está dizendo, né? Alguns de nós estão presos com correntes ou estão amarradas em cordas da aflição, e Deus usa essa aflição para mostrar a eles onde foi que eles pecaram, sendo orgulhosos. Então talvez o lugar de humildade que a gente tem que voltar é pro nosso secreto com o Senhor, ali onde só Ele nos vê, onde ninguém nos aplaude, mas é ali onde nós somos nutridas, abastecidas, direcionadas, fortalecidas. Como tá o seu secreto com o Senhor? Deus tem te visto no secreto? Se eu não me engano, Mateus... deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Mateus 6,6 diz assim, ó: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto te recompensará. Seu pai, ele tem te visto lá no secreto? Você tem sido vista no secreto? Oi, Nara, Deus abençoe, minha irmã. Você tem sido vista no secreto? Porque quando ele te vê lá no secreto, ele te recompensa. E à medida que você entrar nesse lugar de intimidade, você vai conhecer mais o coração de Deus, você vai ser ministrada pelo Espírito Santo os assuntos que você tem que orar. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu não sei como orar. Falta relacionamento. Porque quando eu tenho relacionamento com a Eneida, eu sei os assuntos que
que ela gosta de conversar. Eu sei quando eu devo conversar com ela, quando eu não devo conversar. E algo muito importante que eu gostaria de passar para você é que nós aprendemos por comparação. Então, imagina que eu tenho que explicar ali para Eneida o que é uma caneta, né? Vou melhorar, vou explicar para Eneida o que é um carro. Eneida nunca viu um carro e eu preciso explicar para ela o que é um carro. Então, eu vou pegar e vou comparar com algo que a Eneida já tem a referência, que ela conhece. E aí eu vou pegar e falar assim, Eneida, um carro é como um caixote grande de aço e tem rodas, né, que são círculos encaixados, e as pessoas entram dele e elas dirigem e elas conseguem se locomover. Então, a Eneida, para ela entender o que é carro, ela tem que, por comparação, saber o que é um caixote de aço. Então, então é mais ou menos assim. Então, imagina que você está comendo alguma coisa e você quer explicar para a pessoa o sabor que tem. Aí você vai falar assim, olha, tem um sabor parecido com tal coisa. Aí a pessoa, entendi. Então, nós aprendemos por comparação, por associação. Nós vamos fazendo associações e aí a gente entende o que é aquilo. Mas, como que eu vou explicar para alguém sobre algo ou alguém que é incomparável, que não tem nada semelhante? Que é o caso de Jesus. Não há outro como ele. Ele é único, santo, santo, santo. Como que eu vou aprender sobre alguém que é incomparável? Porque aqui na Terra, nas coisas desse mundo, eu aprendo por associação, por comparação. E aí eu vou associando ali as informações e eu entendo o que é, dou um significado para aquilo. Mas como que eu vou compreender algo que é incomparável? Só tem um jeito, através de um relacionamento. Só tem um jeito de você conhecer a Deus. Não é você estudando sobre Deus. Não é você ficando obesa de conhecimento, mas é você se relacionando. Se eu quiser ser melhor amiga da Valesca, eu vou ter que chegar perto dela. Vou precisar conhecer o coração dela, entender o que tem valor para ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é a rotina dela. Vou ter que caminhar próximo. Então não existe um atalho, não tem como eu conhecer alguém que é incomparável, único, santo, 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 só de ouvir falar. Eu preciso caminhar com ele. Não tem como eu conhecer alguém só pelo que eu estudei. Eu preciso me relacionar com ele. Eu preciso estar todo dia ali. E no começo é um relacionamento meio travado mesmo, como todos na vida. Então, se eu chegar agora e começar a conversar com você pela primeira vez, a gente tiver um encontro presencial nós duas, não vai ser tão fluida a conversa, porque a gente não tem relacionamento. A gente vai conversar sobre assuntos rasos, mas à medida que todos os dias a gente se encontrar, o que vai acontecer? Nossa conversa vai começar a ser mais profunda, nós vamos conhecer o coração uma da outra. Nós vamos nos tornarmos amigas de verdade, nós vamos nos importar uma com a outra. E quando eu entrar na presença de Deus, eu não vou querer só aquilo que eu quero, eu vou querer também aquilo que agrada a Ele, porque é uma relação de reciprocidade. Então entenda isso. Nós aprendemos as coisas por associação, por comparação, mas quando você vai conhecer ao Senhor, que é único, santo, 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 incomparável, só é possível através de um relacionamento diário, da comunhão diária, de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Deus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou ele está no primeiro lugar da sua vida, ou ele não está. Isso é muito forte. Se Deus hoje ele não está no trono do seu coração, se ele não está em primeiro lugar na sua vida, e isso não se evidencia em frutos. Talvez você pode falar assim, não, Deus é tudo pra mim, tá em primeiro lugar na minha vida. Só que isso não se evidencia na sua rotina, no seu dia a dia. Então Deus não está na sua vida, porque ele não fica no banco de reservas. Ele não vai ficar como step. Ou Deus está ou ele não está na sua vida. Então busque ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas que você precisa serão acrescentadas. Não fique correndo atrás das demais coisas. Busque o seu Senhor,
aquele que criou todas as coisas. Eu não sei o que é que você precisa, mas no céu tem todo o recurso. Qualquer recurso. Se você está precisando de imunidade para sua saúde, no céu tem. Se você está precisando de recursos financeiros, no céu tem. Se você está precisando de emoções alinhadas, saudáveis, no céu tem. O que é que você precisa? Você vai encontrar nesse lugar de relacionamento. Quando você tem uma amizade muito profunda com alguém, você sabe que você pode contar. Quando você tem a amizade profunda com alguém, você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Então, em nome de Jesus, alinhe o seu coração com o coração de Deus. Ai, Ana, mas eu não sei o que acontece, parece que tem uma opressão na hora de eu ir orar, tem uma resistência. E é assim mesmo, a carne, ela milita contra o espírito. Por quê? Porque esse corpo que nós temos aqui, ele vai perecer, ele vai voltar ao pó. E quando Jesus retornar, nós vamos ressuscitar, né? Aqueles que receberam Jesus como Salvador vão ressuscitar, só que nós vamos receber um corpo glorificado, não vai ser mais como esse aqui. Então a carne, ela sabe disso e ela quer o quê? Aproveitar tudo, desfrutar de tudo. Ela não quer parar para orar, ela não quer fazer coisas desconfortáveis. Se você falar para sua carne agora, vamos comer um churrasco, vamos comer um chocolate, ela se alegra. Por quê? Porque é gostosinho para ela. Mas você fala assim, ó, vamos passar 2 horas em oração, em consagração, vamos tirar 3 dias de jejum só na água. E ela vai berrar. Não, a gente não vai dar conta, todos os botões vão apertar internamente, te trazendo pensamentos de limitação para você não fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está chamando para você fazer. Mas eu quero revelar algo ao seu coração nessa manhã. Nós não somos um corpo físico que tem um espírito e uma alma. Nós somos um espírito que habita em um corpo e que tem uma alma. Isso muda tudo. Por quê? Porque se eu me vejo como um corpo físico, eu fico o quê? Querendo só alimentar a minha carne, fazer aquilo que é agradável para mim. Agora, se eu vejo que eu sou um espírito, eu entendo que todos os dias eu preciso colocar em primeiro lugar o meu espírito e alimentar o meu espírito. Agora imagina, faça essa reflexão comigo. Se a sua carne, se o seu corpo físico estivesse sendo nutrido da mesma forma que você tem nutrido o espírito, talvez você já teria até falecido, entrado em inanição. Porque onde que eu nutro o meu espírito? Com a palavra, no meu tempo secreto com Deus, com as disciplinas espirituais, jejum, consagração, santificação, liberando perdão, me perdoando. Então entenda isso. Que você é um espírito que habita em um corpo e tem uma alma. E se você é um espírito, você tem que nutrir primeiramente o seu espírito. Hoje, quando você acordou, quem que você alimentou? O espírito, com oração, com louvor, com meditação na palavra, com jejum? Ou foi a carne? Você fez lá um pãozinho na manteiga, um copo de café com leite? Como foi? Quem foi alimentado hoje de manhã? Primeiro, a sua carne ou o seu espírito? E aqui está uma grande direção para a sua vida. Se eu tô sempre só alimentando e priorizando a minha carne, é ela que está governando a minha vida. É ela que está governando a minha vida. Agora, se eu estou alimentando o meu espírito, aí eu vou ser direcionada pelo espírito, pelo fruto do espírito que habita em mim a partir do momento que eu recebi Jesus como meu Salvador. E aí o fruto do espírito, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é bondade, ele é amabilidade, ele é fidelidade, ele é mansidão, ele é domínio próprio. Então, quem que tá governando a sua vida? Você consegue dominar as suas emoções? Ah, eu não consigo, Ana, ficar sem um pãozinho, eu não consigo, Ana, ficar sem o meu cafezinho. Sinto muito, a sua carne tá prevalecendo.
Eu não consigo ficar sem gritar, eu não consigo ficar sem ser impaciente. A paciência é também um fruto do Espírito. Quando eu vou ver, eu já fiz, Ana. É porque você está todos os dias alimentando mais a sua carne. Você precisa dizer não para ela. Você precisa dizer não para ela. Você precisa entender que você é um espírito que habita em um corpo físico e que tem uma alma. E quando a sua carne é que manda, quem sofre é a sua alma, os seus sentimentos. E aí, com a alma doente, o corpo físico acaba adoecendo. Não sei se vocês já sabem sobre isso. As emoções, elas somatizam e acabam manifestando como enfermidades. Toda enfermidade, ela tem um fundo emocional. Se você for pesquisar isso mais profundo, diabetes, pressão alta, problemas de pele, tudo isso tem um fundo emocional. E como que começa isso? Porque eu tô só fazendo o que minha carne quer. E aí o meu espírito entra em inanição e a minha alma fica doente e, consequentemente, o meu corpo físico também. Porque, de qualquer forma, o meu corpo físico ele vai perecer. Então, o que é eterno? O seu espírito. O seu espírito não é só agora. O seu espírito ele é eterno. O seu espírito vai voltar para Deus. Ele vai desfrutar da vida eterna. Então, entenda isso. Alimente todos os dias o seu espírito. Sua carne tem te enganado. Mas eu não consigo fazer jejum, ficar muito tempo sem comer. Não precisa ficar sem comer. Tira alguma coisa que sua carne gosta muito, porque eu entendo que algumas pessoas têm algumas comorbidades, né? Às vezes tem, por exemplo, diabetes, que não pode mesmo fazer uma restrição de alimento muito grande. Mas você pode pegar e tirar alguma coisa que você gosta muito. Então, às vezes, eu não posso jejuar porque eu tenho uma enfermidade, tá? Mas você pode ficar sem tomar café. Tá, mas você pode ficar sem comer o seu docinho. Tá, você pode ficar sem comer o seu pãozinho. Você pode tirar a carne. O jejum é para fazer a carne entender que quem dirige a sua vida é o espírito. O jejum não é para trazer prejuízo na sua saúde. O jejum é para que a sua carne entenda quem dirige a sua vida. A Rosa já pegou ali, ó. Sou um espírito que habita em um corpo e que tem uma alma. Glória a Deus, minha irmã. Medita mais profundamente. A Carla falando assim, nossa, você é real mesmo. Achei que o perfil era de IA. Quero agradecer por esse perfil, tem edificado muito a minha vida. Glória a Deus, minha irmã. Eu sou real. Vem aqui dar um abraço. Sou real mesmo. A Osana falou que assim que acorda, abre os olhos e agradece a Deus por mais um respirar. Glória a Deus, minha irmã. Mas você pode ir muito além que isso, tá? Deus quer muito mais, Ele tem muito mais para se revelar até você. Começa assim, né? Ninguém começa grande. Eu falo que quem começa grande é monstro. Para nós desenvolvermos um relacionamento com o Senhor, a gente começa de pouquinho, né? Se ontem eu acordei e nem lembrei que Deus existe, e aí se hoje eu acordei e falei, Senhor, obrigada. Eu já tô melhor. Mas Deus tem muito mais. Um relacionamento, ele vai se desenvolvendo e ele vai ficando cada vez mais profundo. Então a gente pode hoje olhar para nossa vida e falar assim, poxa, tá, beleza, todo dia eu acordo e eu agradeço ao Senhor. Mas quanto tempo faz que eu só acordo e agradeço ao Senhor? Será que eu poderia ir para um nível mais profundo? Será que Deus não está te chamando hoje para águas mais profundas? Talvez você esteja aqui hoje e você já está em um desenvolvimento. Mas há quanto tempo você está fazendo a mesma coisa? Será que você não parou, não estacionou? E Deus está falando, eu tenho mais para você, filha. Eu tenho mais. Eu quero desbloquear a próxima fase, um novo nível de unção sobre a sua vida. Vem se relacionar comigo. Vem que eu quero te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu quero derramar um vinho novo sobre você. Então, em nome de Jesus, não estaciona. Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Anota isso aí, declara isso aí nos comentários para você não se esquecer disso. Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Então, se eu tive uma experiência com Ele hoje, amanhã eu posso ter uma experiência ainda mais extraordinária. Eu não preciso viver de uma única experiência com Deus. Eu posso
estar sempre recebendo uma nova porção, uma nova unção de Deus sobre a minha vida. Então Deus está nos chamando para um novo nível de intimidade. Se eu já estou num caminho, glória a Deus, porque antes eu estava totalmente inconsciente, totalmente perdida, e o amor de Deus me alcançou. Mas eu preciso lembrar disso, que a Gil Senira tá falando ali, ó, Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. Eu posso ir mais profundo. Tem muito mais dele para mim. Eu tenho que mergulhar nele. E muitas vezes a nossa carne fala o quê? Não, olha para você, mergulha para dentro de você. E você só vai descobrir a plenitude do seu propósito, da sua real identidade, quando você mergulhar não para dentro de você, querendo se entender, mas para dentro dele. Porque ele te formou com as próprias mãos. Ele te conhecia quando você ainda era uma massa informe e escreveu todos os dias da sua vida. Está lá no Salmo 139. Então, se o livro da minha vida já foi escrito, eu tenho que todos os dias consultar o Senhor. Falar assim, Pai, o que nós vamos realizar hoje? Pai, dirige os meus passos. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar alinhada com o que o Senhor escreveu para mim. Porque os teus planos são maiores que os meus planos. A tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. A minha não. Então todos os dias eu preciso acordar e pedir, Senhor, derrama sobre mim uma porção dupla de sabedoria, uma sensibilidade para que eu reconheça a tua voz, para que eu não seja dirigida pela minha carne, pelas minhas fraturas emocionais, pelas minhas dores, pelos meus traumas, que eu não viva por emoção, Pai, mas que eu viva por princípios, por direção da palavra. E como que eu vou viver direcionada pela palavra se eu não paro um tempo para ouvir o que o Senhor tem para mim? O servo fiel, a serva fiel, ele e ela vive pela fé, ele vive de fé, não de emoções. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então quem crê em Deus vive de fé, pela fé, e não pelo que eu estou sentindo. Ah, eu não tenho orado porque eu ando me sentindo tão triste. Repreende esse sentimento de tristeza em nome de Jesus, porque ele não provém de Deus. É uma opressão maligna tentando te tirar de perto do Senhor. Ah, eu não tenho orado como eu deveria orar porque são tantas lutas. Minha irmã, talvez você está passando por tanto aperto justamente para chegar num ponto insuportável que talvez não reste mais nada além de você entrar na presença. Deus está falando, ó, a primeira coisa é a oração. Mas às vezes as pessoas assim, já fizemos tudo, agora só resta orar. Tá errado. Você não tem que fazer tudo depois de orar, você tem que orar e aí na direção dos céus você vai fazer o que ele te orientar. E aí, quando você carrega a presença de Deus, acontece que nem no shopping. Quem aqui já foi no shopping? Já foram no shopping? Que tem aquelas portas automáticas? Aquelas portas automáticas, elas têm sensor de presença. Então, quando você vai se aproximando delas, o que acontece? Ela abre. Então, quando de manhã você alimenta o seu espírito, você se enche da presença de Deus, se enche das estratégias do céu para sua vida, quando você estiver diante das portas certas, o sensor de presença vai abrir ela para você. Tudo vai fluir, vai ter um óleo, uma unção de facilidade sobre a sua vida. Então busque todos os dias se encher da presença. Busque em primeiro lugar a presença de Deus. Tudo que nós precisamos é da presença de Deus, porque quando ela vem, todas as demais coisas serão acrescentadas. E talvez a sua carne está olhando só para as circunstâncias. Fala assim, eu queria restaurar o meu casamento, mas o meu marido, eu queria ter uma conexão de amor com os meus filhos, mas eles são muito rebeldes. Não olha para a circunstância. Quem que criou o coração do seu marido? Quem que criou o coração dos seus filhos? Foi o seu pai. Então vá direto nele, porque ele pode tocar nesses corações, ele pode fazer aquilo que você nem com 1 milhão de palavras poderia dizer ou fazer. Confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento, é o que diz a palavra de Deus. Consagre ao Senhor aos seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então talvez você está passando por momentos difíceis. E eu creio que Deus está ministrando no seu coração. Filha, você talvez está me buscando, mas chega na hora de deixar fluir, você se antecipa e faz sozinha. Deixa eu ser Deus na sua vida. Nem tudo precisa de uma resposta.
A maioria das coisas precisa só de um posicionamento em oração. Precisa, Pai, eu entrego nas tuas mãos. Eu não sei o que fazer. E quando eu não sei o que fazer, eu faço aquilo que eu já sei que Deus quer que eu faça. Que é orar, meditar na palavra, louvar, engrandecer o nome dele, descansar no amor dele. Guarda isso no seu coração. Toda vez que a sua carne dizer pra você assim, eu não sei mais o que fazer. Quando eu não sei o que fazer, eu faço aquilo que eu já sei que Deus quer que eu faça. Que é buscá-lo, em primeiro lugar, orar, meditar, louvar. O louvor é um instrumento de guerra espiritual, para você sair logo desse vale. Só que o que acontece quando a gente está no vale? A gente começa a reclamar. E a reclamação é você clamando aquilo de novo e de novo. Quando eu peço, por exemplo, para a Lorena ali, a Lorena A. Leal. Quando eu peço para Lorena uma coisa, falo assim, Lorena, limpa aqui para mim a minha mesa, por favor. Aí ela, claro, Ana. Aí ela limpa. Aí eu chego e falo assim, Lorena, não ficou legal essa mesa. Olha, eu gosto que fica assim, assim, assim. Você pode refazer, por favor, e passar esse produto? Aí a Lorena vai limpar novamente. Então, refazer significa fazer 2 vezes, né? Eu fiz uma vez e vou fazer de novo. E reclamar significa clamar 2 vezes. Então, quando você reclama, você está liberando decretos no mundo espiritual de que você quer aquilo de novo e de novo. Mas quando você agradece, a graça desce. Fala, Pai, eu não entendo, né, os teus caminhos, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Obrigada, Senhor, pelo livramento, pelo teu cuidado, pelo teu amor com a minha vida. Eu creio que há algo novo vindo, muito maior e melhor do que eu pedi ou imaginei, porque Deus faz infinitamente mais além do que nós podemos pedir ou imaginar. E aqui nesse versículo, né, que é Efésios 3, deixa eu ver, não sei se é Efésios 3:17. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou imaginamos. Olha só que chave que tem nesse versículo. Deus pode fazer, e eu creio que Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida. Ele é uma fonte inesgotável. Se você já recebeu bênçãos maravilhosas do Senhor, Ele tem muitas mais. Coisas que você nem imagina. Só que, se eu só vivo reclamando, murmurando, minhas orações são só de lamento. Oh, Senhor, não sei mais o que fazer. Olha como está meu casamento, olha como estão os meus filhos. Como que Deus vai fazer infinitamente mais a partir dessa oração, se você só faz orações de lamento? Na oração, você tem que liberar a sua fé. Fala, Pai, eu declaro em nome de Jesus meu casamento restaurado, minhas emoções saudáveis, meus filhos na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, rendidos a Ti. Eu preciso olhar para a circunstância e não falar sobre a circunstância. Como que Deus nos ensina a fazer? Chama à existência aquilo que ainda não existe. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu tenho pedido ou imaginado. Agora, se eu só tenho pedido, só sai da minha boca desgraça, maldição, dúvida, medo, ansiedade, o que vai vir o infinitamente mais? Ou pior, às vezes nem tem nada, eu não oro. Porque tem muitas pessoas que param, né, de falar palavras negativas, mas não falam mais nada. É preciso que tenha sementes. Toda palavra é uma semente. Provérbios 18:20 vai dizer que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então, todos os dias você está caminhando, você está vivendo o seu dia, você está liberando palavras o tempo todo. É como se você estivesse jogando uma semeadura ali. Você quer saber como vai ser o seu futuro? Começa a se lembrar o que você disse ontem. Porque vai vir a colheita. E se você se lembrou agora que você declarou algo que foi sem sabedoria, sem entendimento, Deus é tão misericordioso que Ele é um Pai perdoador. Então você pode, em nome de Jesus, hoje se lembrar de uma palavra de maldição que você lançou sobre o seu marido, sobre o seu filho, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. E falar, Pai, eu declarei aquilo sem entendimento, sem sabedoria. Eu cancelo agora em nome de Jesus. Me perdoa. E me ajuda, Pai. Blinda os meus lábios, toca nos meus lábios, para que quando eu falar, as minhas palavras liberem graça, liberem bênção aos ouvidos de quem a ouvir.
E lembrando que quem mais ouve as suas palavras é você mesmo. Então vamos continuar o texto aqui. Ele vai dizer: Deus usa essa aflição para mostrar a eles onde foi que pecaram e estão sendo orgulhosos. Versículo 10. Ele fará com que ouçam a correção e mandará que deixem de lado a desobediência. Então, hoje é dia de deixar de lado a desobediência. Não colocar Deus em primeiro lugar é desobediência. A Laura, no seu livro você ensina ensinamentos? Sim, Laura. Inclusive, se você quer, desenvolver uma vida de disciplina com Deus, porque é muito bonito de falar, mas não é tão simples de aplicar. E aqui nesse diário de oração do quarto de guerra tem tudo que eu gostaria de ter acessado quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor. Então aqui tem todo o passo a passo para você orar de forma eficaz, estratégica, para você parar de fazer só oração de lamento, oração de sobrevivência, e você fazer orações de fé, orações que Deus sempre vai responder. Orações que são orações que têm o passo a passo das orações que foram respondidas na Bíblia dos grandes servos de Deus. Então aqui vai ter o passo a passo de como você orar da forma certa. E vai ter também orações prontas de como você orar a palavra. Vai ter te ensinando também como orar a palavra. Uma das orações mais poderosas que existe é você pegar a palavra e declarar. Porque a palavra de Deus é como Deus pensa. É a verdade do céu sobre a sua vida. Então é maravilhoso, você vai aprender aqui como orar a palavra para várias situações da sua vida. Vai ter também um acompanhamento anual para toda semana você colocar ali os seus motivos de gratidão, fazer autoprofecia sobre o pilar da sua vida, cada pilar da sua vida, colocar seus alvos de oração, colocar direcionamento, o que você está esperando receber do Senhor, colocar ali o versículo bíblico da semana. E você vai receber também o quadro de oração para você organizar a sua vida de oração. E você poder contemplar, visualmente a glória de Deus resplandecendo sobre você, os seus pedidos de oração sendo respondidos. E isso vai fortalecer e aumentar a sua fé. Então, para você receber aí na sua casa o diário de oração, mais o quadro de oração com frete gratuito, o livro físico que você vai receber aí, digita aqui oração nos comentários, você vai receber um link no seu privado. E aí você vai poder adquirir o seu livro físico e eu tenho certeza que vai te abençoar grandemente. Então tudo isso que eu estou ensinando aqui na live, eu coloco aqui com mais profundidade, Te ensino mais como você examinar a si mesmo, Entender como estão as suas emoções. Aqui também tem declarações proféticas, Para você declarar todos os dias sobre cada área, cada pilar da sua vida, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde. Então é uma bênção esse material e milhares de mulheres já estão sendo abençoadas por ele. E eu creio que se você está aqui, não é uma coincidência, é uma jesucidência. Nós estamos falando que o deserto muitas vezes é um instrumento de Deus nas nossas vidas para nos levar para um relacionamento com Ele. Então não despreze o seu momento de dor, porque ali tem um grande ensinamento. E se eu não aprendo com os meus momentos de dor, eu tenho que passar por aquilo de novo, de novo, de novo. Então hoje é o dia que o Senhor está te chamando para caminhar pertinho dele, para colocá-lo em primeiro lugar. Olha lá, a Vivi já tem o dela. Glória a Deus, Vivi. Deus te abençoe, que você continue fluindo e avançando em nome de Jesus. Então, continuando, deixa eu ver onde eu parei. 3. Os perversos ajuntam contra si a ira de Deus, mesmo quando lhes manda o castigo, eles se recusam a pedir ajuda. Eles morrem ainda jovens, destruindo a sua vida com imoralidades. É assim que Deus age, livrando o sofredor pelo próprio sofrimento e usa a aflição para acordá-lo. Olha só isso, gente. É assim que Deus age, livrando o sofredor pelo próprio sofrimento. Então não queira fugir da dor. Não queira fugir da dor. A dor é um instrumento de Deus para te purificar, para te aperfeiçoar, para te fortalecer, para fazer você romper com o odre velho e você poder receber o vinho novo. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos amoldeis ao padrão, essa velha mentalidade que você está vivendo até agora, mas renove a sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Veja que não é o meu marido que tem que ser transformado, não são os meus filhos que têm que ser transformados, não é o meu chefe que tem que ser transformado, não é aquela minha colega de trabalho que precisa ser transferida. Sou eu que preciso renovar a minha mente. Não depende de terceiro, depende do meu relacionamento com Deus. Renove a sua mente
para que você não se amolde a esse padrão. Não fica falando das circunstâncias. Renove a sua mente. Peça olhos bons. Comece a chamar à existência aquilo que não existe. Sai do problema. Não fica que nem galinha, só olhando para o problema, ciscando para baixo. Você é águia. Deus te deu uma visão privilegiada. Deus te deu mais de 8.000 promessas na palavra. Chama à existência essas promessas. As circunstâncias, elas são temporais, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E agindo o Senhor, quem impedirá? Então você liberando a sua fé, declarando a palavra sobre a circunstância, quem que pode impedir? Não há nada mais poderoso que a palavra de Deus sendo liberada com fé, crendo sem duvidar. Então é assim que Deus age, livrando o sofredor pelo próprio sofrimento e usa a aflição para acordá-lo. Quem pode declarar aí, Pai, eu acordei. Eu acordei. A partir de hoje, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Fala, Pai, eu acordei. Pai, eu acordei. Eu despertei. Obrigada, Jesus. Versículo 16. É isso que Deus quer fazer com você. Uau! Quer acabar com o seu sofrimento e dar a você uma vida de prazer e felicidade e uma mesa farta com as delícias que havia antes. Mas você foi julgado com o julgamento que cabe aos maus e está recebendo o merecido castigo. Tome cuidado, Jó. Não aceite ser seduzido com riquezas. Não deixe se desviar pelo suborno. Tome cuidado, minha irmã. Não fique correndo atrás das demais coisas a vida toda. Desperta e vem para os braços do Pai. Busque em primeiro lugar o Senhor. Que haja evidências na sua vida que Ele está em primeiro lugar, não só da boca para fora. Não só da boca para fora. Eu tenho falado aqui, né? Quando eu pergunto, se eu perguntar para você o que é a Bíblia para você, você vai falar assim, nossa, a Bíblia é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a minha bússola. Mas quantas vezes você já leu a Bíblia completa? Talvez nunca. Então como que eu tô sendo hipócrita? Como que eu posso falar que a Bíblia é tudo para mim, que é a palavra de Deus, que é a minha bússola, a direção para minha vida, se eu não há evidências no meu dia a dia de que eu tô parando para ser nutrida e alimentada? E é por isso que na nossa comunidade fechada das Amigas de Jesus, nós vamos ler a Bíblia toda completa. Nós começamos dia 1 de julho. E se você quer participar, ainda dá tempo. Nesse último semestre do ano, nós vamos ler o Novo Testamento completo e a gente está meditando com profundidade. Não é uma leitura superficial. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente medita em 2 capítulos do Novo Testamento. Nós estamos no livro de Mateus nesse momento. E nós vamos passar por todos os livros do Novo Testamento. Quando chegar dezembro, nós vamos celebrar que nós lemos juntas, versículo por versículo, o Novo Testamento completo. Então, se você quer sair do automático também e caminhar com as Amigas de Jesus, porque sozinha, eu posso dizer para você com propriedade, é muito mais difícil. Digita aqui devocional, você vai receber um link e aí tem 2 opções. Você pode fazer assinatura mensal e você pode fazer assinatura anual também, para você ler a Bíblia inteira conosco. E além da Bíblia inteira, você vai poder participar do clube de leitura, que nesse mês de julho a gente está com o poder da oração intercessória. Você vai participar também do devocional da noite, que a gente está estudando o devocional Plenitude da Camila Vieira. Então, assim, não existe nada mais completo e são encontros ao vivo. Então, se você quer, né, de fato, mergulhar em um nível mais profundo, se você quer mergulhar no Senhor, se você quer romper, né, com a forma como você vinha sendo, né, só conhecendo o Senhor de ouvir falar, mas agora você quer conhecê-lo de perto, você quer que seus olhos vejam Ele agindo na sua vida, você precisa estar num ambiente que te ajude. Eu não sei se você já ouviu isso, mas há um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se as 5 pessoas que você mais convive não tem o hábito de meditar na palavra, não tem o hábito de orar, não tem o hábito de jejuar, como que vai ser para você, né? Então, lá dentro da nossa comunidade, a gente tem uma comunidade dentro do Telegram, que é uma comunidade viva. O dia inteiro a gente tá ali sendo nutrida de louvor, de oração. Você pode fazer seus pedidos de oração ali. Então, você vai ter amigas de oração, amigas de intercessão, amigas de Jesus. E a gente tem encontro praticamente todo dia ao vivo, lá no ambiente fechado. Aqui só vocês me veem, né?
Lá eu consigo ver vocês conseguem falar comigo, tem um microfone aberto. Então aproveita essa chance, né? Não fique só da boca pra fora falando que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Que haja evidência de fato que você está crescendo, amadurecendo na sua fé. E Deus está te dando uma oportunidade hoje de você ser acompanhada. E de verdade, gente, eu não conheço nenhum outro lugar na internet que tenha um acompanhamento assim, como o que a gente oferece aqui, por um valor tão pequenininho, só para sustentar os custos mesmo, e com tanta profundidade, com tanto valor, onde você vai fazer amigas para sua vida inteira. Então não fica de fora, em nome de Jesus. Dê um passo de fé. Mesmo que você não saiba como, fala pro seu pai, fala: pai, eu quero ser uma amiga de Jesus, eu quero estar lá na comunidade, eu quero ler a Bíblia inteira. E eu sei que se eu estiver sozinha, eu não vou ler a Bíblia inteira. Eu vou falar que eu quero, mas não vou conseguir de novo. Então você precisa estar num ambiente que te propicia que você tenha esse resultado, essa ação. Quando a gente vê todo mundo fazendo e gostando e tendo resultado, eu falo: opa, peraí, tem uma coisa errada comigo, eu vou fazer também. Então esteja no ambiente certo. O ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Se o seu filho for um homem de Deus, mas ele começar a andar só com traficante, pode ter certeza que daqui a um tempo ele vai ser o próximo traficante. E se você quer se tornar uma amiga de Jesus, mas só anda com amigas que não conhecem a Jesus, pode ter certeza que a sua fé vai esfriar. Mas se você quer se tornar uma amiga de Jesus, caminhar com as amigas de Jesus, sua fé vai amadurecer, você vai ir mais profundo com o Senhor. É assim que funciona. E a Bíblia diz, né, que nós somos um corpo, nós não nascemos para andar desgarradas, nós não nascemos para andar sozinhas. Nós temos que fazer parte de um corpo, nós temos que caminhar em unidade. E eu creio que o Senhor levantou a comunidade Amigas de Jesus para nós caminharmos em unidade, olhando para Jesus. A Lara Eliana já pegou o versículo: as más companhias corrompem os bons costumes. Então as boas companhias, né, elas fortalecem os bons costumes, né, você viver nos princípios da palavra. A Vivi está perguntando quais os horários. Vivi, agora nós temos encontro terça e quinta às 20 horas da noite. Inclusive hoje nós temos encontro do Devocional Plenitude às 20 horas. E nós temos encontro pela manhã, quarta e sexta, às 7 da manhã. E durante segunda a sexta, nós temos os áudios também com a meditação no livro de Mateus, né? Os dias que não tem encontro, a gente tem os áudios. E a cada 15 dias nós temos o encontro do clube de leitura. E todos os encontros ficam salvos na área de membros, lá na Hotmart, para você ver e rever sempre que você desejar, né? Os materiais utilizados, os PDFs, ficam todos disponíveis. Por exemplo, se você não tem o Devocional Plenitude, não precisa se preocupar. A gente disponibiliza o material lá. Então é uma bênção, gente. Não fica de fora, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui onde eu parei. 19. Você pensa que chorando muito e lamentando a sua sorte seria capaz de fazer Deus acabar com seus sofrimentos? É o que eu falei aqui, né? A gente fala assim, a gente faz orações só de lamento. Senhor, até quando essa adversidade vai durar? Senhor, por que tanta luta? Não vai acontecer nada. Quando a gente vê a história do cego Bartimeu na Bíblia, ele sabia que Jesus estava passando ali por Jericó e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a multidão começou a mandar ele ficar quieto, porque é assim que acontece. Toda vez que você se posiciona em fé, vai se levantar uma resistência para fazer você parar. Então, talvez você está pensando aí, vou fazer parte da comunidade, mas no mesmo instante levanta uma resistência na sua mente. Mas e se eu não conseguir assistir todos os encontros? Mas e se não foi isso? Entendeu? Vai levantar uma resistência para te colocar em dúvida, te paralisar e você continuar no mesmo lugar. Então, toda vez que eu me posiciono em fé, levanta uma resistência. Mas é tão linda a história do cego Bartimeu, porque ele não deixou que a fé dele fosse abafada pela resistência. A Bíblia fala que ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, nesse instante, Jesus teve misericórdia dele, ouviu, né, o grito dele de socorro e pediu para que levassem ele lá. E Bartimeu, ele usava uma capa que era uma identificação, né, do governo romano de que ele era cego. Então, todo cego que tinha aquela capa era como se fosse um crachá, né, uma referência para as pessoas que ele era cego mesmo e que podia dar esmola para ele.
já que ele não conseguia trabalhar. Então, quando Jesus chamou ele, ele pega a capa e joga de lado. Ou seja, ali já era uma demonstração de fé. Porque ele falou assim, eita, ele me chamou, é agora que minha vida vai ser transformada. É agora que eu vou deixar essa identidade de cego de lado, agora eu vou ser um homem que enxerga. Então, quando Jesus chamou, ele já lançou a capa dele de lado. E Jesus viu que ele lançou a capa dele de lado, todo mundo estava ali vendo, né? Os estudos falam que Bartimeu ele tinha os olhos furados pelo governo romano, porque o pai dele teve, né, um confronto com o governo romano, e o pai dele foi morto, e os olhos de Timeu, né, que Bartimeu significa filho de Timeu, os olhos dele foram furados. Então, claramente ele era cego, visualmente ele era cego. Mas Jesus olha para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? E aí sim, ele faz uma oração específica, porque enquanto ele estava só fazendo ali a lamúria, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com bastante sinceridade, se eu falar assim pra você, fulana, tem misericórdia de mim? O que você vai saber, o que você pode fazer por mim? Você vai fazer uma outra pergunta, você vai assim, como assim, Ana? Como que eu posso te ajudar? Então as nossas orações têm que ser específicas, não de lamento. Fala assim, olha como eu tô sofrendo, me ajuda. Isso você não está dizendo nada. Então Jesus olha para ele, mesmo vendo que ele era cego, e fala, o que queres que eu te faça? E aí ele fala, Senhor, eu quero ver. E aí ele fala, a sua fé te curou. Só quando ele liberou o que ele queria. Quando ele disse especificamente o que ele queria. Então, versículo 19 que está dizendo, você pensa que chorando muito e lamentando seria capaz de fazer Deus acabar com o seu sofrimento? Não, você tem que declarar o que é que você quer. Quando você fica só lamentando, falando como está a sua situação, nada muda. Nada muda. Não fique desejando a noite quando as nações são destruídas. Cuidado também com a ideia de que é melhor ser perverso, porque os perversos não sofrem o que você está sofrendo. Lembre-se de que Deus é grande e muito poderoso. Ninguém sabe ensinar como Ele. Ninguém pode dizer a Ele o que fazer ou condenar suas ações dizendo o Senhor agiu mal. Você deve, isso sim, dar glória a Deus pelas coisas que Ele faz, admiradas por todos os homens. Sim, todos os que percebem as obras de Deus ficam admirados, mesmo de lugares distantes. Deus é tão grande e maravilhoso, não somos capazes de compreendê-lo. Ele é eterno e ninguém pode calcular os anos da sua existência. Deus faz a água subir da terra em forma de vapor que se transforma em chuva, que as nuvens despejam em grande quantidade sobre o homem e a terra. Quem é capaz de entender como as nuvens se formam e se espalham no céu? Quem pode explicar a formação dos raios e trovões? Deus forma os relâmpagos junto com as nuvens, com o vapor que sobe do oceano, ele forma as nuvens e se esconde atrás delas. Com esses elementos da natureza, ele governa os povos da terra. Ele lhes fornece comida à vontade. Usa os relâmpagos como lanças para castigar seus inimigos. O trovão anuncia a tempestade e até o gado sente a sua chegada. Glória a Deus! A Vivi tá falando, Ana, eu amei te conhecer, criei uma educação espiritual nas orações que eu percebi que a culpa que via nos outros não é deles, e sim minha. Como é profundo você ter um compromisso com Deus na leitura. Perfeito, minha irmã. Quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós conhecemos Jesus, Ele nos revela a nossa identidade. Né? Ele faz com que as escamas dos nossos olhos caiam. Então, quando a gente está olhando só que o problema é o outro, isso tem algo muito, né? Diz muito sobre nós. Né? Quando Pedro me diz sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, nos falta clareza, né, de quem nós somos, da nossa real identidade. E nós precisamos entender que nós já nascemos com uma dívida impagável. Por causa lá de Adão e Eva, nós já nascemos pecadores. Só que o que aconteceu? Deus enviou Jesus, o seu único filho, para nos salvar, nos perdoar. Então, quando alguém comete alguma injustiça conosco, a gente tem que entender isso, que a nossa dívida era muito maior, era impagável. Mas Deus quitou a dívida, a nossa dívida, através do sacrifício de Jesus. Então, agora, eu tenho que oferecer também esse perdão. Eu tenho que ter um olhar misericordioso, bondoso. E isso a gente pede ao Senhor. Fala, Pai, me dá um coração amoroso, me dá um coração misericordioso, me dá olhos bons. A Bíblia fala, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o que você anda focando, né? Fixando seus olhos? Fixe seus olhos em Jesus. Lembre de tudo que Ele fez para você. Lembre de onde você estava, como Ele te alcançou.
Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Eu creio que a mensagem principal é: não despreze a dor e o sofrimento, porque tem um grande ensinamento através dela, que é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E não adianta só você se enganar falando da boca para fora que Deus é tudo para você. Que haja evidências em nome de Jesus, que haja frutos, né, na sua vida de que Deus está em primeiro lugar na sua vida. A Azul tá falando, essa palavra me tocou muito, para não ficar me lamentando, só focando no problema. É isso, minha irmã, é isso. Chama a existência aquilo que não existe como já existisse. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. E quando Ele criou tudo o que há, Ele disse, haja luz. Era uma escuridão. E Ele falou, haja luz. Não tinha nada. Ele disse, haja o firmamento. A Claudinha tá perguntando quais são os dias e horários do estudo da Bíblia. Aqui no Instagram a gente faz de terça a sexta, às 10 da manhã. Às vezes acontece de eu me atrasar um pouquinho. Eu moro aqui em Santa Catarina e eu estou tendo, né, algumas dificuldades com a minha voz, porque por conta do frio a minha garganta tem fechado de manhã. Então hoje mesmo, 10 da manhã, não dava para eu fazer ainda. Aí conforme vai aquecendo um pouco, aí a voz vai liberando. Orem por mim, orem pela minha saúde, porque como eu uso muito a minha voz como instrumento, né, às vezes acaba forçando um pouco. E semana passada, inclusive, eu não consegui fazer o tempo de mesa aqui, porque eu estava poupando para eu poder retomar. Então estejam sempre intercedendo pela minha vida em nome de Jesus, e eu já agradeço de todo o coração que Deus derrame sobre você uma porção dobrada de tudo aquilo que você estender as mãos sobre mim, sobre a minha família. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar grandemente. Então, se você ainda não tem o seu diário de oração, digita aí oração. E se você quer fazer parte da comunidade Amigas de Jesus, digita aqui devocional. Eu tenho certeza que vai ser um despertar na sua vida. Quanta clareza o Senhor vai derramar sobre você. Você vai ser uma antes e depois, né, de estar com as Amigas de Jesus. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento tão precioso na presença dEle. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama de uma forma tão maravilhosa, Pai, que nos permitiu estar aqui nessa manhã, meditando na Tua Palavra, recebendo, Pai, instruções de sabedoria, renovando a nossa mente, ó Pai, nos alinhando segundo a Tua vontade. Obrigada, Senhor, por nos instruir, por nos dirigir por caminhos de sabedoria. Que o Senhor mantenha em nós, ó Pai, um coração ensinável, grato, disposto a obedecer, disposto, Senhor, a focar os nossos olhos em Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a parar de olhar para as circunstâncias, mas que nós venhamos, Senhor, declarar a Tua palavra sobre as circunstâncias. Senhor, derrama sobre nós uma porção dupla da Tua sabedoria. Que nós venhamos nos mover, Senhor, e viver não por sentimentos, mas pela nossa fé, pelos princípios da Tua palavra. Ache em nós, Pai, verdadeiras adoradoras que Te adoram em espírito e em verdade. Que nós venhamos verdadeiramente Te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas e que haja evidência disso, que haja frutos, que os nossos filhos, que o nosso cônjuge, que os nossos amigos olhem para nós e consigam perceber que há algo diferente e que digam isso verbalmente: você está diferente, tem algo diferente em você. E esse algo diferente é a Tua presença, Pai, que vai estar cada vez mais forte em nós. Por onde nós formos, ó Pai, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. São essas mulheres que nós queremos nos tornar, ó Pai. Mulheres posicionadas em Ti, cheias da Tua presença. Mulheres levantadas para um tempo como esse, para ser sal na terra e luz nesse mundo. A começar, Senhor, para nós mesmas. Luz nas nossas emoções, luz, Senhor, nas nossas finanças, luz no nosso casamento, luz no relacionamento com os nossos filhos, luz no nosso trabalho e depois tudo aquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Pai, nós estamos aqui e queremos mais de Ti, ó Pai. Não permita, Pai, que seja esse apenas um único momento, mas que o Senhor permaneça em nossos corações, nos dê, Senhor, um coração abrasado por Ti todos os dias. Eu oro e abençoo as Tuas filhas e o lar de cada uma delas que está aqui representado. Eu abençoo essas famílias em nome de Jesus e declaro que eles viverão hoje um dia marcado pela Tua bondade, de céus abertos sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você ficou aqui até o final, me dá um abraço. Um dia, em nome de Jesus, vai ser presencial esse abraço. E até a próxima, em nome de Jesus. Se essa live te abençoou, compartilha com alguém. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém que você ama. Em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima.